Olá, queridos. Bom dia. Hoje, quinta-feira, estamos aqui para mais uma gravação do Maná. Quero pedir uma coisa aos amados irmãos que me acompanhem esse Maná. Vai estar orando, querido, orando pela nossa nação, orando realmente pelo Brasil, orando que Deus envie chuva. Está muito seco, o tempo está muito seco, muita poeira. Tá muitas pessoas internadas com problema de respiratório. Você que está em casa, se cuidem, coloca no quarto aí uma vasilha com água ou uma toalha umedecida para que umedeça o ar, né? Ah, eu tenho ar-condicionado, pastor. O ar-condicionado também traz para dentro da tua casa, vai trazer a impureza. O ar está muito contaminado, queridos. O ar está muito contaminado. E é uma pressão espiritual muito forte também em nossa nação. Então, estejam orando pelo Brasil para que Deus envie chuva e mude o curso da nossa nação. Somente através da oração nós possamos viver um novo amanhecer em nossa nação. Amém, querido? Continuando aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1 ainda, nós encerraremos hoje o capítulo 1, amanhã a gente começa no segundo capítulo. Nós vamos ver sobre a redenção e a cruz. Versículo 18 em diante. Sabendo que fosse resgatado, não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata, a vossa vã maneira de viver, a qual recebeste dos vossos pais, mas com o sangue precioso de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem contaminação, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, pela ação do Espírito, em amor fraternal, sem fingimento. Amai-vos uns aos outros com um coração puro, sendo nascidos de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se e a erva cai sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que neste vos foi evangelizada. Queridos amados irmãos, nós vemos aqui a importância do resgate da nossa vida. O resgate, todos nós, todo ser humano estavam condenados à morte eterna, à separação eterna por causa do pecado, né? O pecado cometido lá no Éden, que passou a toda a geração. As pessoas falam, mas o que eu tenho a ver com Adão? Tudo, porque ele é o princípio de toda a criação humana. Então, toda a criação humana ficou completamente contaminada e destituída da graça e da glória de Deus. E foi necessário a vinda do Cordeiro Santo, de Jesus. E Jesus, preste atenção, é algo muito profundo, querido. A palavra do Senhor diz que aqui é muito claro. É muito claro a palavra do Senhor aqui, ó. Sabem que fosse resgatado não com coisas corruptíveis, com prato ouro, da vossa vã maneira de viver, a qual recebeis de vossos pais, mas com o sangue precioso de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem contaminação, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes que existisse o mundo. Jesus, queridos. Jesus.
Cordeiro Santo de Deus, sem mácula, sem mancha, sem pecado algum. Ele veio na semelhança do primeiro homem, na semelhança de Adão, mas sem pecado. E pagou um preço altíssimo, altíssimo pelas nossas vidas. Que nada, toda a riqueza da terra, todo o ouro da terra, não seria suficiente para pagar o preço que foi pago pela minha e pela tua vida. E quantas vezes, queridos irmãos, amigos, a gente despreza isso. Nós viramos as costas para esse Deus, para esse Jesus tão maravilhoso. Nós viramos as costas para ele. Pastor, como assim? Quando a gente se prostra diante de ídolos, de imagem, de escultura, quando a gente faz isso, querido, nós estamos lançando como vou dizer a palavra, nós estamos, na verdade, batendo na face de Jesus Cristo. Nós estamos fazendo exatamente isso, quando a gente troca Jesus pela Rainha dos Céus, um principado demoníaco. Nós estamos batendo na face de Jesus, porque ele é o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Ele foi manifesto antes da criação do mundo para nos resgatar, porque Deus já sabia que o homem iria cair. Aqui é um assunto muito mais profundo, querido, que eu não quero entrar nesse assunto para não dar polêmica. Mas o assunto é muito mais profundo do que a gente possa imaginar aqui, que Pedro está trazendo para nós. Então nós precisamos entender que esse Jesus, o qual muitas vezes a gente ignora. Nós ignoramos, pastor, eu ignoro sim, ignora. Todas as vezes. Presta atenção, querido. Tu não é culpado disso. Culpado é quem te ensina errado. Eles são culpados. Eles vão pagar por os ensinos errados. Todas as vezes que tu se prostra diante de uma imagem, adora uma imagem, venera uma imagem, seja o que for, chama do que tu quiser. Essa rainha dos céus aí, que é um principado demoníaco, tu tá virando as costas para o Senhor e batendo na face do nosso Deus, ignorando o que ele fez por nós na cruz. É muito sério, que não é brincadeira. Olha o que diz aqui, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Por amor de nós, ele se manifestou para nos resgatar, para nos limpar, para nos purificar de todo pecado. Por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A vossa fé e esperança estivessem em Deus. Não é em ídolos, não é em pessoas, mas em Deus, através de Jesus Cristo, querido. Como às vezes as pessoas são estão tão tapadas, não sei porquê, mas não querem ouvir, não querem. Eu sei que a maior parte das pessoas não ouve o maná. Não ouve, tenho certeza que não ouve. 80% não ouve. Um dia vai ouvir, por isso que eu continuo. Por isso que eu continuo, que um dia eu sei que vai ouvir. Mas talvez o dia que tu ouvir vai ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Então preste atenção, querido. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade. Pela ação do Espírito em amor fraternal, sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros com um coração puro. Esse Jesus, querido, que nos purificou em obediência, foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe por quê? Por mim e por ti. Para nos resgatar, para nos livrar da condenação eterna, para nos livrar
da condenação eterna. Sendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas a incorruptível, pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. Sendo nascido de novo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, passando pelas águas do batismo, mortificando a carne, um novo nascimento em Cristo Jesus, agora uma nova criatura, as coisas já ficou para trás, tudo se faz novo. A partir do momento que eu me rendo, me entrego aos pés do Senhor Jesus. Porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, cai a sua flor. Toda a carne como a erva, querido. Secou, acabou. Agora, se tu tens Jesus, tu não seca. Tu nasce para a vida eterna. Nasce uma nova vida. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Jesus disse assim, os céus vai passar, a terra vai passar, tudo vai passar, mas a minha palavra permanecerá para todo sempre. E esse tempo está chegando ao fim. Eu tenho falado, tenho orientado, tenho instruído vocês. Só vai para o inferno quem quiser com as suas próprias pernas. Se vocês ouvirem as ministrações, se vocês parar um pouco e fazer uma análise, uma autoanálise da vida de cada um de vocês. Eu não estou condenando, não estou julgando. Estou dizendo que faz uma análise. Paulo, ali no momento de Santa Ceia, ele disse, examine-se o homem em si mesmo. Nós temos que nos examinar. Não os outros dizem, está errado nisso, está errado nisso. Vou me examinar segundo a Escritura. Minha vida está de acordo com a Escritura? Está de acordo, caminho em frente, mas se não estiver de acordo, é o momento de mudar. Uma quinta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.